bom dia para todos vocês, espero que vocês estejam bem. Eu tô melhorando, tava com a gripe aí por esses dias, então não repara na minha cara de sono, parece que eu tô com sono, mas não é gripe mesmo, tá? E ficou oscilando, às vezes ficava mais forte, não deixava dormir, mas graças a Deus tô melhorando, tô bem melhor, e é isso daí. E nada melhor do que falar, né, de um jogo que aconteceu ontem, né, nas quartas de finais da Libertadores entre River e Palmeiras, onde o Palmeiras consegue vencer o River por 2-1 na casa do River, lá no Monumental de Nunes, o que é muito simbólico você derrotar um time com essa tradição gigantesca em casa, né, contra um time que tem muita tradição na Libertadores, que é o River também. E o Palmeiras ganha de 2-1. O primeiro tempo do Palmeiras foi muito avassalador, né, com destaque gigantesco aí para o Andréas Pereira, para o Gustavo Gomes, para o Vitor Roque, para o Flaco Lopes e tal. Foi uns jogadores que brilhou muito ontem, tá? O primeiro gol sai, né, de uma ligação com o Gustavo Gomes. O Andréas Pereira acha o Gustavo Gomes sozinho naquele escanteio e o Gustavo Gomes cabecia, cara. O que acrescenta mais aí, né? Ou seja, um número muito simbólico para a carreira do Gustavo Gomes, que é um jogador que hoje ele não só é uma bandeira do Palmeiras, ele é uma bandeira da Libertadores, perdão, porque no momento ele tem 14 gols, 14 ou 15 gols, acho que é 15 gols, o que ultrapassa, né, o Arrascaeta e o Caleri em números de gols para Libertadores. Então você não está falando de gols assim que de apenas gols, é gols em Libertadores, cara. Ainda mais um zagueiro. Isso mostra o quão ele é bom no duelo aéreo e também às vezes para chegar na área e bater pro gol, tá? Que ele já fez gols assim também. Pegando de modo geral do Palmeiras, ele tem quase 400 partidas e acho que 45 gols por aí. O que é muita coisa, porque tem muito volante aí de muitos times aí que tem 400 e tantas partidas e não tem esse número de gols. Tem muitos defensores aí lendários aí que não tem esse número de gols. Então por isso que eu falo que é um número impressionante para um cara que ao mesmo tempo é um zagueiraço, é um cara que sobe muito bem na área, sabe o tempo certo da bola, cabeceia muito bem e finaliza muito bem também. Então é um mérito bem merecido da parte do Gustavo Gomes, que marcou ontem e para mim, se bobear, foi o melhor da partida, porque foi um cara que soube sair muito bem, entendeu o tempo da bola no sistema defensivo, toda hora ganhava no alto, interceptava muitas bolas, fez um gol ali logo no início ali do tempo ali. Para mim, se bobear, foi o melhor em campo. Só que tem muito o que falar ainda, mas é um mérito gigantesco pro Gustavo Gomes aí, cara. E pro Andréas Pereira também, que não só deu o passe, mas depois também ele dá um cruzamento pro Lucas Evangelista, que cabecia a bola na trave com aquela falta que ele cobra ali, que o Armani teve que esticar pra caramba para poder buscar ela lá no ângulo, né, gente? Entendeu? É um cara que é muito bom nas bolas paradas, né, o Andréas Pereira. Ontem foi muito bem em jogo, se livrando das marcações ali e criando uma conexão, ligando o Flaco, o Vitor Roque ali e tal. Machucou em alguns momentos ali, mas fez a sua parte, jogou muito bem, entendeu? E assim, é impressionante como esse cara consegue achar os jogadores na área ali adversária para poder cruzar, como ele achou o Gustavo Gomes desmarcado ali. Claro que o Gustavo Gomes tem aquele balanceamento na área ali para distrair os adversários, mas é um mérito gigantesco também para o Andréas Pereira, que fez uma partidaça. Né? Por outro lado também, cara, o que mais me surpreende também é a maneira de como o Flaco desgruda da marcação. Um cara de 1,90 de altura, um cara que não tem uma mobilidade assim de um cara mais baixo, mas ele consegue passar em espaços milimétricos, tá? E ontem no meio de campo do River ele fez isso daí, cara. Se o jogador não para ele ali, acho que não sei se foi o Enzo Pérez, ele teria ligado o Vitor Roque ali e eles já iam engatar um contra-ataque impressionante. Mas por conta de uma falta ali, para o Flaco Lopes, mas a jogada foi muito bonita. E por conta disso o Flaco Lopes vem criando essas jogadas individuais ali no jogo ali. E daí até gera um momento impressionante ali, que ele desgruda da marcação e dá um passe de craque ali pro
Vitor Roque, que amplia 2-0 para o Palmeiras. O Vitor Roque escapa muito bem na marcação, ali cria o seu próprio espaço e bate para o gol e abre 2-0 para o Palmeiras. Um resultado impressionante ali ainda no primeiro tempo. O Palmeiras foi muito colossal ali no primeiro tempo, também com a chegada do Piquerez também, que auxilia muito bem o sistema defensivo, o meio de campo ali, tá? Então foi um início de tempo avassalador também, cara. Outro jogador também que me impressionou muito foi o Felipe Anderson, que desgrudava da marcação também o tempo todo, acionava o Vitor Roque ali toda hora. A bravura do Vitor Roque em campo é uma coisa que me impressiona muito ali. Acho que o que estava faltando para ele era mais tempo ali, tá? Porque você via que era muita coisa por conta do psicológico ali, depois das passagens frustradas ali no Barcelona, no Betis e tal. E a bravura que esse cara tem em campo é absurda. A maneira de como ele busca o contato, de como ele briga o tempo todo com os jogadores para poder sair na cara do gol, é uma coisa absurda. E o gol de ontem foi um exemplo muito bem disso daí. E a conexão entre ele e o Flaco é uma coisa absurda, que hoje é primordial no ataque do Palmeiras, cara. Ou seja, são dois jogadores que vêm fazendo a diferença no Palmeiras, não só no Campeonato Brasileiro, mas também nessa Libertadores. O Flaco ele já tem 8 jogos, 5 gols e uma assistência na Libertadores. Muito desses méritos do Flaco é muito por conta do Vitor Roque também, que eles têm uma conexão extremamente significativa um com o outro ali, tá? E o primeiro tempo do Palmeiras foi isso mesmo, gente. Foi avassalador pra cima do River. O River dava muito espaço dali. O Enzo Pérez, pela sua idade, muitas das vezes ficava muito só no meio de campo, o que dava a oportunidade para o Palmeiras cercar ele ali, roubar a bola e engatar outro contra-ataque. No primeiro tempo dava o Palmeiras ter abrido uns 3-0, talvez encaminhado a classificação ainda mais cedo possível. Mas no segundo tempo ali o River consegue ser mais dominante. Acha um gol, né? Um gol do Martinez ali, acho que é Martinez quarta, se eu não me engano, acho que é isso mesmo. Que chuta a bola, desvia no adversário e engana o Everton, cara. E realmente era muito difícil pegar a bola, porque foi uma bola desviada, foi no ângulo, o Everton também já tinha caído para a direita enquanto a bola foi para a esquerda. Mas é isso daí, o Palmeiras sai com um 2-0, vai decidir no jogo de volta em casa, tá? O que é difícil, né? Ganhar do Palmeiras no Allianz Parque, tá? Ganha do adversário no Monumental de Nunes e vai poder decidir em casa com uma ótima vantagem. E se o Palmeiras conseguir emendar aquele contra-ataque, emendar aquela partidaça que fez no primeiro tempo, poder repetir isso na Allianz Parque, é certeza que a encaminhação do Palmeiras para a Libertadores é certa. Mas o River Plate é um time com muita tradição em Libertadores. Ontem no segundo tempo eu acho que isso ofuscou na cabeça dos jogadores do River de entender que o River é um gigante dessa competição, é uma bandeira dessa competição que é a Libertadores, não é à toa que tem 4 Libertadores ali, e começou a atacar mais o Palmeiras. E o Palmeiras, quando não tem o Vitor Roque ou o Flaco Lopes em campo, o Palmeiras meio que sofre ali para poder interligar o contra-ataque, tá? Porque o Vitor Roque é um jogador que briga o tempo todo, que prende a bola, que avança no contra-ataque, ou que crava uma falta, o que é muito característico de um atacante ou centroavante fazer isso daí, segurar a bola na frente para que o time possa recompor e poder cercar o time adversário na área. Ontem quando o Vitor Roque saiu, eu já previa que o River iria ser dominante muito por conta disso daí e tal. E o Veiga, quando entrou, não surtiu tanto efeito, porque o Veiga até hoje não despertou do seu sono profundo, tá em má fase já tem quase um ano aí que não volta com aquele mesmo futebol, e por aí vai, cara. E o River foi muito dominante ali, principalmente na entrada do Colídio, tá? Que toda hora prendia a bola ali, tentava uma jogada individual, tentava o passe dentro da área, algumas finalizações que o River melhorou com a entrada dele. Algumas substituições ali, o River passou a ser dominante para o Palmeiras, mas o Palmeiras conseguiu segurar o resultado. Uma bola desviada é meio que acidental, que a bola ia no meio do gol, o Everton ia defender. Tanto que o Everton ia pular foi onde a bola ia ir, mas a bola desviou e matou o Everton ali literalmente, né, gente? Porque uma bola desviada no ângulo é quase impossível de você pegar.
Mas dito isso, River foi mais dominante no segundo tempo, Palmeiras amassou no primeiro. Palmeiras amassou no primeiro tempo não só na troca de passes, mas também nas finalizações. Não é à toa que abriu 2 gols. O River foi efetivo na segunda etapa, no segundo tempo, mas não foi assim efetivo igual o Palmeiras foi. Entendeu? Foi muito efetivo nos passes, mas na hora de finalizar não teve tantos resultados igual o Palmeiras teve aí. Já as duas entradas do Everton que teve por trás ali, a primeira eu questionei se foi pênalti ou não, tá? Porque ele pula e já no final, onde é que ele já tinha um controle para poder tirar o corpo fora, ele pisa no pé do adversário. Ali era válido chamar o VAR e talvez o Palmeiras ia, né, ou seja, ia ter um pênalti a favor do River. No segundo, eu acho que não era para poder chamar o VAR não, tá? Porque o Everton tinha que entender que ele precisava se proteger, que o jogador vem de frente. Se o Everton não põe o joelho, o Everton ia perder o equilíbrio do corpo e com certeza ia chocar de cabeça com o jogador. Então ele coloca o joelho na frente ali. Acho que não precisava levantar o joelho daquela proporção, daquela altura, tá? Entendeu? Eu acho que poderia ter um sério risco ali de poder fraturar a coluna do jogador com o joelho daquela forma. Acho que não precisava levantar o joelho daquela forma, mas ele precisava se defender, tanto que no final do jogo ele questiona, né? Fala assim, ei juizão, como é que como é que eu ia me proteger, eu ia deixar ele me machucar e tal. Eles conversaram lá, mas no final deu tudo bem, os dois se abraçaram, se entenderam, e é isso aí, acima de tudo respeito com o juiz e tal. Só que, cara, quando foi no VAR, nesse segundo lance daí e tal, que ia dar pênalti, não deu pênalti por conta de um impedimento de um jogador, que eu esqueci o nome dele lá, que daí tinha sido impedimento antes. Se não fosse impedimento, o Everton teria tomado o cartão amarelo e teria sido pênalti a favor do River Plate, tá? Se não fosse um impedimento, talvez o Palmeiras teria saído com um empate ali e tal. Só que no fim de tudo deu tudo certo. Acho que o Everton não tinha que reclamar, porque só de você não ter tomado, não ter dado só do o juiz não ter dado um pênalti a favor do Palmeiras, acho que o Everton não teria que reclamar. Reclamou do cartão, para mim o cartão estava de bom tamanho e não teria que reclamar mais, cara, porque é melhor você tomar um cartão amarelo do que cravar um pênalti por conta de uma entrada sua, tá? Essa segunda, para mim, por mais que eu tivesse leque de argumentos, não tinha necessidade de chamar o VAR, tá? Quer dizer, tinha necessidade de chamar o VAR, tinha, mas não de dar pênalti, tá? Se não fosse anulado o gol, se não fosse impedimento, desculpa, se não fosse impedimento, teria sido pênalti a favor do River. Para mim não teria sido pênalti ali e tal, mas valeria pelo menos consultar o VAR para verificar se dasse um cartão amarelo para o Everton ou não, tá? Mas dito isso, o Palmeiras leva o resultado, ganha com uma boa autoridade na casa do River e vai poder resolver esse jogo no jogo de volta ali da Libertadores em casa, o Palmeiras, tá? E é isso daí, gente. Dedo no like, compartilhe o vídeo se você gostou. Se você não gostou, é isso daí mesmo e tal. Comente, vou deixar meu Instagram na descrição. E é isso daí. Um grande abraço e até a próxima. Espero que o vídeo esteja ficado bom. Desculpa se eu tossi, porque minha garganta tá arranhando um pouco aí. Abraço e até o próximo.